Éder, eu queria te perguntar nessa pegada do que está sendo comentado aqui em relação ao que você acha de uma possível SAF dentro do São Paulo. Eu vi alguns textos esses últimos dias, uma galera comentando que talvez a SAF seja uma a única solução a um médio prazo, nem tão longo assim. Você acha que realmente a SAF é uma solução para o São Paulo ou você acha que a SAF pode atrapalhar assim como atrapalhou o Vasco, por exemplo? Cara, eu acho que tem muita gente que endeusa a SAF sem entender direito o que é uma SAF. Eu acho que são muitas nuances para você dizer que a SAF vai ser a salvadora da pátria em qualquer clube, não é só no São Paulo. A gente tem exemplos de SAFs que deram muito certo e tem exemplos de SAFs que deram muito errado. Então acho que mais do que a SAF em si, é você ter uma boa gestão. Sendo SAF, não sendo SAF. Você ter uma boa gestão que se preocupe em acabar com dívidas ao invés de fazer outras. Você tendo uma gestão que vai trabalhar de acordo com o orçamento que tem, isso não precisa ser SAF para você conseguir resolver os problemas. Então eu não acho que a SAF vai ser, se chegar a SAF no São Paulo, vai ser uma resolvedora de problemas desse nível de transformar o São Paulo da água para o vinho em matéria de poder aquisitivo financeiro. Eu não acho, sinceramente não acho. E mesmo que venha uma SAF com investimento muito grande que pague todas as dívidas do São Paulo, isso pode ter um custo lá na frente, né? Que é o que a gente está vendo aí no Vasco, enfim, a gente já viu no Cruzeiro ir e voltar, né? De vender a SAF de novo. Então, eu acho que tem que ser um tema tratado com muito cuidado, em qualquer clube. Não é só no São Paulo, em qualquer clube. A SAF, como salvador da pátria, a gente tem que tomar cuidado com isso. Só para acrescentar o que o Éder está falando, o torcedor, ele fala em SAF, normalmente, quando o clube dele está quebrado, rebaixado ou correndo risco, ou quando, nesse caso do São Paulo, ele vê a dificuldade de competir com os mais ricos no momento. Só para acrescentar, para alguma empresa, algum empresário comprar o São Paulo, eu não vejo nenhuma possibilidade. Porque o São Paulo é muito caro. O São Paulo é um time que tem estádio particular rentável. Tem 2 centros de treinamento rentáveis. Terceira maior torcida do país. O São Paulo não tem preço. O São Paulo não está na situação do Corinthians, não está na situação do Vasco. Então, para comprar o São Paulo, quem seria o... Não tem Textor que compre o São Paulo. Lamento, só para avisar. Sabe quanto o Textor pagou para o Botafogo? Não compra 10% do São Paulo. Então, as pessoas que não é simples. Vai chegar e você perde autonomia sobre o clube de futebol, certo? O torcedor perde autonomia sobre o clube. Não que ele tenha, mas... existe ainda um caminho associativo de você, que tem que ser incrementado no São Paulo, o clube mais fechado do país, para a participação de torcedores sócios no seu processo político. Agora, imaginar que isso aqui que está atrás, aqui, ó, quanto custa um negócio desse? Não é simples assim, não. Parte-se do pressuposto que vai chegar um cara aqui, um gênio da administração, que vai transformar o clube no Manchester City. E tem empresário bom, empresário ruim, cara que vai querer fazer dinheiro, cara que... Então, também é muito fácil, né? Falar, vamos virar SAF, como se o cara que viesse para qualquer clube seria o melhor administrador do mundo. E assim, o futebol custa tão caro que você imagina que o John Textor, por exemplo, está ganhando dinheiro com o Botafogo? Não. Né? Para ele ter esse retorno. O Luiz Henrique, cadê aqui? O Thiago Almada custou 25 milhões de dólares. O Luiz Henrique custou 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Acho que como é que o Botafogo retoma esse dinheiro, 20 milhões de euros que pagou num jogador? Isso soma todo mundo, está trazendo o Adrielson. Claro, é uma holding internacional e tal, mas para você olhar esse negócio como capacidade de retorno, com a lógica de alguém do mercado, é um troço que não entra muito na cabeça. Tanto que os grandes clubes aí mundo afora na Europa tem dinheiro de fundo soberano, tem geopolítica envolvida, tem ditador não sei da onde que a empresa tal e compra, e daí parece que é uma beleza, né? Agora, o dinheiro, o futebol, para ser capaz de dar retorno com o investimento que é preciso, é um troço que é muito difícil. E como o Arnaldo falou, é o seguinte, virar SAF significa o seguinte, é você vender o futebol para um dono, tá? Não, acabou. Alguém é dono do futebol e vai fazer o que quiser, o que bem entender. O futebol brasileiro está funcionando com esses mecenas, né? Paulo Nobre e Leila. O Menin lá no Galo. Agora o Pedrinho BH no Cruzeiro. São caras... Eu não sei como é que essa turma vai ver de novo, vai ver o dinheiro de volta que investiu e tal. É um troço... Então, mas significa isso. Virar SAF significa você vender. Agora tem um dono. O Botafogo tem um dono. O Cruzeiro tinha um dono que era o Ronaldo. Ele vendeu para quem ele quis. Agora está lá o Pedrinho BH. É torcer para que eles sejam realmente apaixonados
e que pensem sempre no bem do clube. Mandem suas perguntas aí, já faço aqui a do Júlio Caleja, que tem a ver com isso, Éder. Está em fase de negociação a parceria com um fundo de investimento com 250 milhões para quitar dívidas bancárias. Falem sobre isso. Em que pé tá? Teve uma reunião ontem lá, né? Teve uma reunião, mas assim, eu não tô com muitas informações sobre em que pé que tá. Mas eu sei que tem essa negociação e é uma das esperanças, né? Para se conseguir colocar, pelo menos, num outro patamar de grana. Mas eu não sei o quanto avançou ainda não, Thiago. Essa é a bandeira econômica da gestão Casares, né? Isso. É o tal do fundo de investimento para amortizar as dívidas bancárias. Eu acho que nós temos que também levar em consideração o seguinte, sem fazer... Já defendi o Rui Costa, vou defender o Casares em algum aspecto aqui agora. E olha, logo eu, hein? Mas o São Paulo, essa administração pegou o clube à beira Da quebra. Né? À beira do transfer ban, à beira de tudo, né? Então, dar uma equilibrada, tirar o boleto do dia seguinte, como está vivendo o Corinthians agora, que finge... O Corinthians recebe os boletos debaixo da porta e não abre a correspondência. E vai deixa para ver depois. E vai contratando. E vai contratando, para ver depois. O São Paulo não está fazendo isso. E acho que essa situação ela já foi pior. O que acontece, e acho que é o que aflige o torcedor, a melhora gradativa, passo a passo, ela não atende à velocidade Então não adianta o São Paulo ter 3 anos preenchido a sua camisa de futebol, sendo que não tinha nenhum patrocínio, vendido name rights, que não tinha, contratado 8 jogadores numa janela, sendo que não contratava nenhum. Pega lá o São Paulo do Crespo e transporta para agora o São Paulo do Zubeldia. O São Paulo melhorou. O São Paulo conquistou um título porque foi melhorando. Mas a velocidade com que a coisa vai, o Botafogo em 2 anos virou o que é, né? Tipo, mas não quer dizer que o Botafogo daqui a 2 anos esteja... O Botafogo, aliás, já até lembrei isso mais cedo, nos anos 90 não tinha SAF, mas tinham mecenas, investidores e bicheiros, sobretudo no Rio de Janeiro, que era a grana do futebol do Rio de Janeiro virava muito em torno dos bicheiros. E o Botafogo, um bicheiro super poderoso, o Emil Pinheiro, era o dono do futebol do Botafogo. E o Botafogo formou o melhor time do Brasil em 92. Renato Gaúcho, Valdeir, Carlos Alberto Dias, Valber. E o Botafogo perde a final do Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que tinha lá o Júnior ainda no meio de campo e tal. O Emil cansou. Pegou os jogadores dele, saiu do Botafogo, todos os jogadores saíram com ele e o Botafogo despencou. Então, a SAF pode, o Textor pode cansar de brincar aqui e passar de uma hora para outra a jogar na França, se interessá-lo, ou na Inglaterra. Então, essa coisa da SAF, ela é de fato, ela não é uma garantia, longe disso, né? Ela pode ser o remédio necessário por um momento, mas ela não é uma garantia de estabilidade para anos futuros, não.